Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Voltamos aqui com Vida e Saúde. A gente está conversando aqui com a doutora Ângela Mapurunga, que é pediatra, explicando para a gente cuidados dentro de casa para evitar a crise em crianças alérgicas. Doutora, a gente está falando de bebês, né? Crianças muito novas. A gente tem costume de ter aquele cortinado, né? Todos aqueles adereços no berço. Isso pode prejudicar uma criança que tem alergia? Pode, porque ali é local de acúmulo, né? De poeira, de fungo. Então, tanto é que hoje, se você for ver, poucos enxovais está diminuindo um pouco mais isso aí. Outra questão também é a questão dos animais, né? É sempre muito lúdico ter um animal em casa, mas depende do animal e depende do grau de alergia, tá? Lá em casa, eu tenho criança alérgica, eu tenho 2 cachorros, um pelo grande e pelo curto, mas eles ficam longe do ambiente, eles não ficam no quarto dos meus filhos, não ficam em cama, e isso não tem impedido, né? Questão também do cigarro, né? O cigarro, o fumo, ele é extremamente prejudicial. Então, alguns pais chegam assim, não, doutora, eu fumo só lá na área, dentro do quarto. Não adianta. Ele carrega aquilo ali para a criança. Porque muitas vezes os pais, trata, dá remédio, investe, e a criança não tem a melhor efetiva. E isso, o problema vai estar dentro de casa, que às vezes ele não está nem ligando. Dentro de casa, para aquele comportamento. Doutora, e com relação ao uso de aerosol? Sim. A gente vê nos postos de saúde, nessa época do ano, muita criança usando aerosol. Aquilo ali facilita? É legal a mãe ter em casa ou não? É assim, o aerosol ele tem a indicação precisa, né? Até porque se ele for veicular só soro é uma coisa. Se for veicular outras medicações, que acredito que a doutora Márcia vai falar sobre isso, então, ele tem que ser passado com orientação médica. Então, é sempre muito perigoso você ficar com aerosol em casa e, vou fazer do jeito que eu quero. Não, não pode. Até porque, em alguns casos, só o aerosol, e dependendo do soro, porque o soro gelado, ele pode piorar o quadro, inclusive da tosse, né? Então, o aerosol, ele tem indicação precisa, mas a indicação é médica. O que é mais interessante é você umidificar essas vias aéreas com lavagem frequente de soro. Se a gente sabe que tem muito vento, que está levando poeira, levando água, levando micro-organismo, então vamos lavar o nariz, porque é a porta de entrada. Por que tem essa história sempre que o aerosol é muito bom? Porque 80% de quem tem rinite, geralmente, quem tem asma tem rinite associada. Então, muitas vezes começa correndo o nariz, daqui a pouco faz um quadro de, pelo menos, hiperreatividade brônquica, porque a árvore respiratória é uma só, né? Então, quer dizer que uma pessoa que... Assim, uma dúvida que eu tenho, uma pessoa que tem uma alergia de épocas, né, agudo e tudo, ela pode se transformar num problema mais sério? Um problema crônico? Sim, porque se for uma alergia, né, comprovadamente, não um processo viral, né, que encatarrou naquele momento, mas se ela tiver uma alergia que ela não tratar adequadamente, ela pode sim transformar em doenças crônicas graves, inclusive até com manifestações cardíacas, né, que é o corpo pulmonar. A senhora falou, e a reportagem também falou, com relação a varrer a casa, né? Evitar varrer, levantar poeira. Usar aquele aspirador de pó, é bom ou não?
E espalha a poeira do mesmo jeito, né? Antes de aspirar, o ideal mesmo é pano bem simples, tudo muito simples, entendeu? Não precisa estar comprando, a gente tem dentro de casa, que a gente só precisa saber utilizar bem do que a gente tem. E o que é que tem que tirar do quarto do alérgico? Tudo que é de pelo, né? Questão de ursinhos, ou então, doutora, eu não quero tirar. Tudo bem, então ensaca, tá bom? E desde que limpe aquilo, tá certo? Cortina. Não pode. Tapete, não pode. Livro. Tem crianças que gostam muito de ter livro dentro do quarto. Não pode. Quer dizer, ou deve ser evitado, pelo menos, tá certo? Porque isso todos são locais de juntar muito esses agentes que são alérgenos. A senhora falou da alimentação, né? Sim. Existe algum... A gente, quando está pesquisando um pouco sobre esses temas na internet, vê muito, alimento tal, sim, é bom para alergia. Existe isso ou é realmente uma alimentação balanceada para evitar... desenvolver crises alérgicas? É uma alimentação balanceada, né? Na verdade, a questão, né, como eu disse, a proteína, que ela é estrutural, e as vitaminas que são essenciais. Então, como um todo. Então, ela é um fator protetor de tudo. Agora, se eu faço um RASH, que é um teste alérgico, que determina que eu tenho alergia a um determinado alimento, a soja, ao leite, a crustáceo, então aí eu tenho que evitar, se não excluir esses alimentos da minha dieta. Senão... A gente viu também na reportagem no início do bloco passado, que a mãe falou, eu não dou medicamento para o meu filho. Sim. Eu ajeito a casa, limpo o ventilador e tudo. Medicação não é para todos os casos? Depende do grau, né? E como eu te disse, que a questão da hidratação, muitas vezes ela é o melhor mucolítico que existe é a água, desde que seja tomada na quantidade certa, né? Porque tem muita mãe que diz, doutora, eu disse, olha, pelo peso dele, 10 quilos, em média tem que tomar 1 litro por dia. Doutora, só de mamadeira ele toma. Mamadeira não é líquido. Na madeira é líquido, mas ele é considerado um sólido. Líquido que a gente diz são líquidos, água, chá, suco, o que seja. Mas o menino não quer. Aí a gente usa, estimula. Até hoje tem aqueles copinhos que tem do Homem-Aranha, do Baixo, dependendo do... Então, aquilo você vai dando para a criança. Aí, o outro cuidado que tem que ser, ter a questão da água gelada. Muito cuidado com a água gelada. Por que água gelada? Entenda, ela é um fator irritante em alguns casos. Então, nesse período, porque, como eu te disse, o ar tem que ser aquecido, né? Aí, junta com a água fria, então é um fator que prejudica. E as mães costumam muito. Por isso que o soro gelado. Então, o soro ele é para ser condicionado na geladeira, mas ele tem que ser sempre esquentado em banho-maria, antes de ser colocado no aerosol. E não simplesmente colocar, a criança pode desenvolver uma crise, se ele for asmático. E no supermercado a gente encontra hoje com frequência uns produtos que é para desumidificar, sim, o ar. Isso funciona? Deve ser usado ou não? É assim, a gente pediatra não gosta muito disso. O que a gente prefere é um balde com água, uma bacia dentro do quarto da criança. Isso é o suficiente, tá? Porque muitas vezes esses agentes, assim, os conservantes que são usados nisso, pode ser agente desencadeante da alergia, né? Então a gente prefere, como eu te disse, é tudo muito simples. Basta uma vasilha com água, que aquilo ali já umidifica aquele ar e já facilita, já melhora a criança. E aqueles quartos de criança que acumula mofo? Como é que o pai deve se comportar? Assim, deve tirar a criança do quarto ou tem como fazer algo para amenizar? O mofo é um problema, né? Mas o mofo é um problema mais no período de chuva, né? Como você começou a reportagem, de fato, é o desencadeante principal de chuva ou de quem é cidade de serra, né? Que vai acumulando aquela umidade grande. O mofo, aquilo é um fungo grave, né? Que ele pode causar, sim, problemas sérios. Então, o mofo nunca é para estar junto de quarto de criança, ou de adulto, ou de idoso, que seja. Então, viu o mofo, tem que ser tratado. Se é papel parede, tem que tirar, tem que limpar, tem que pintar aquela parede, mas tem que tratar aquele mofo. Ele é sempre muito grave. A gente está falando muito de cuidados dentro de casa, mas a gente sabe também que tem muitos agentes na rua, né? Questão de poluição, de poeira, de fumaça. É muito radical uma mãe querer, caso ela tenha um filho alérgico, colocar uma máscara na criança quando ele vai para a rua? Ou é desnecessário? É desnecessário, porque no mínimo as pessoas vão ficar o quê? Se afastando dele, achando que ele está com doença grave ou que é aquilo, né? E a criança, ela não gosta nem precisa disso. E até porque aquela máscara, ela tem um período que ela funciona. Depois disso, não tem mais sentido. Só existe uma máscara bico de pato, que aí só é usada em hospital, que essa sim protege. Mas aquela não, ela não tem essa indicação de usar numa criança em casa.
Ok, doutora Ângela, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Prazer. Agradeço a entrevista. Agora a gente fala de outro assunto, que um dos problemas enfrentados pela maioria das pessoas que possuem planos de saúde está ligado à demora para a marcação das consultas. As reclamações dos usuários surtiram efeito e os órgãos de defesa do consumidor entraram em ação. Agora os médicos vão precisar se adequar às novas regras e dar o mesmo atendimento aos clientes particulares, dos clientes particulares, aos clientes que têm plano de saúde. Vamos ver na reportagem. Estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas são usuárias de planos de saúde no Brasil. O número representa quase 20% da população no país. Em Fortaleza, as operadoras lidam com um problema bastante comum: as inúmeras reclamações. Geralmente é 2 meses, nunca é assim quando a gente precisa. Precisei de um dermatologista uma vez no meu plano e demorou 90 dias. A gente tem que planejar ficar doente para poder coincidir com a agenda do médico. Por essa razão, o DECOM, Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Ceará, através da Promotoria de Justiça, assinou um termo de ajustamento de conduta, o TAC. Evitar a discriminação do consumidor, do usuário do plano de saúde e para o cliente particular, porque muitas vezes o que eles alegavam era que se eu fosse particular, você tem atendimento. Se for plano de saúde, só tem para daqui a 1 mês, 2 meses, enfim. E nós queremos exatamente acabar com isso para que a agenda médica ela tenha, de acordo com o percentual de usuários, dias determinados para atender usuários do plano e com o percentual de cliente particular, aqueles dias do cliente particular. Prazo de 6 meses, nós vamos colocar, né, na internet e também vamos publicar, né, em livro, né, e de conhecimento dos nossos clientes, quais são os horários que os médicos vão atender os clientes particulares e os clientes da Unimed. E por outro lado, também na nossa linha verde, né, no nosso atendimento ao cliente, nós temos especificamente alguns dos nossos colaboradores que eles, na dificuldade de atendimento de alguma especialidade, eles vão se ocupar de fazer essa alocação do atendimento. As especialidades básicas, especialidades, né, de clínica, cirurgia, ginecologia e pediatria, o atendimento deve ser feito com 1 semana, em 7 dias úteis. E os demais em torno de 10 a 14 dias. O descumprimento das cláusulas do termo de ajustamento de conduta poderá ter como consequência uma multa diária de 5.000 FIRSE. A gente orientou e, de certa forma, esclareceu aos cooperados que se essa multa for constatado que foi por falha ou então porque o colega a produziu, então ele terá que participar dessa multa. Quem vai fiscalizar é o DECOM. Nós temos um setor de fiscalização que fiscaliza todas as nossas ações e assim, fiscaliza o cumprimento das leis em defesa do consumidor. E em 1 minuto vamos conhecer mais sobre a DPOC, doença que traz limitações permanentes à vida dos fumantes. É daqui a pouco.